Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta live, uma live de apresentação e análise de livro, né? Coisa boa! Mais um livro em que a gente vai poder aqui fazer essa apresentação, conversar um pouquinho sobre os elementos que a gente encontra dentro dessa narrativa, né? E na verdade, é uma obra, né, mais uma obra da Daniela Castro, que já esteve aqui em outras oportunidades, né? Assim como também nós tivemos aqui no Prosa Verso e Vinho a oportunidade de fazer a apresentação de outras obras dela. Então, inicialmente eu vou fazer, como de praxe, né, a apresentação da autora, tá? E na sequência eu vou fazer aqui uma apresentação também das obras que já estiveram aqui, mostrando as capas, para que vocês possam relembrar e, se tiverem a curiosidade de olhar aí nos nossos vídeos que já passaram, né? Dar uma olhadinha e conhecer aí um pouquinho mais das obras da autora, da Daniela Castro, que está aqui conosco e vai estar, né? Só que por meio aqui dos comentários, tá? Vai estar me auxiliando aqui no meio dos comentários. Todos estão me ouvindo? Tá tudo ok? Só me digam se está tudo ok em relação ao áudio, né? Que daí eu inicio então aqui com a minha programação. Vamos lá, vamos ver quem responde. O cenário, a Daniela Castro tá aqui, né, na mensagem. Ah, obrigada, viu, Leide? Obrigada, ok. Preparei exatamente um cenário diferente hoje, né? Porque nós vamos ter elementos, né, relacionados a esta obra, ao pintor, o Van Gogh, dentro da obra em si. Então, quando eu estava lendo num determinado capítulo, né, que aborda o Van Gogh em si, um pouquinho da trajetória dele, eu falei, é, tenho algo para pôr para diferenciar essa apresentação aqui, né? E é um quebra-cabeça, todo mundo sabe que eu gosto de quebra-cabeças, né? E os meus quebra-cabeças, tirando talvez esse grandão que sempre está aqui de fundo, que é um mapa mundi, de 1400 e pouquinho, não vou saber agora, todos os meus outros quebra-cabeças estão relacionados à história da arte, né? Então, quando eu vi ali que tinha Van Gogh, em especial as séries, né, do Girassol, eu falei, aí, né, tá na hora, eu vou pôr ali para dar uma animada, para fazer uma decoração diferente aí para vocês. Até porque ele pintou essas séries, né, para que pudesse decorar a casa amarela dele. Então, estou aqui também meio que decorando para vocês. Então, vamos lá. Daniela Dias Abelha Fabrim de Barros Castro, conhecida como Daniela Castro, nasceu em 17 de 12 de 74. É casada e reside em Santos, no litoral de São Paulo. Formada em publicidade e propaganda, possui especialização em redação publicitária e MBA em comunicação com o mercado. Publicou o primeiro livro, Espelhos do Passado, em 2012, pela editora do Conhecimento. O primeiro romance seguido de mais dois, né, em 2013 e 2014. O primeiro romance de ficção científica, Crônicas de Gaia, veio em 2015 pela editora Giostre e desde então tem mais de 20 obras, entre e-books e livros físicos publicados na Amazon. Na Bienal de São Paulo de 2024, lançou o primeiro livro de ficção científica, né, no estilo steampunk, Lord Archibald, pela Philos Editora. Participa ativamente de antologias pelas editoras Perse e Lura Editorial. Escreve principalmente nos gêneros de ficção científica, romance, suspense e mistério sobrenatural. Possui, então, além dos livros na Amazon, como eu mencionei anteriormente, também contos. Então, fica aqui o convite para que vocês possam consultar lá o nome dela na página da Amazon, que vocês vão ver bastante obras da Daniela Castro.
assim como quem quiser conhecer um pouquinho mais, não só das suas obras, mas dos bastidores, né? E também ganhar alguns brindes, é só se cadastrar no site dela, né? danielacastroautora.com.br, tá? Então, tivemos aí uma breve, né, descrição da autora, Daniela Castro, que vai estar aqui no Prosa Verso e Vinho daqui um mês, mais ou menos, conversando comigo e com vocês sobre esta obra em especial, que é Girassóis em Sagitário, né? Os Mensageiros do Céu Profundo, tá? Então, esta obra em que a gente vai estar aqui apresentando, tanto eu quanto ela me auxiliando, né? A gente vai estar conversando daqui a uns dias em relação a esse processo aqui, como que foi e tudo mais, tá? Então, como ela vai estar com a gente daqui a uns dias, é interessante que vocês possam também, se quiserem, né? E fica aqui o convite, porque é uma obra fantástica, de conhecer a obra dela, essa em especial, né? Girassóis em Sagitário, para que vocês possam estar também conversando conosco, né? Por meio dos comentários, em relação a obra em si, porque na última conversa que nós tivemos, na última live, a gente conversou sobre Crônicas de Gaia. Já vou mostrar aqui a sequência das capas e apontar ela ali para vocês. E ficou meio que uma conversa ali, meio que de duas loucas, né? Porque a gente de fato estava mergulhando na obra ali. E é muito gostoso quando eu consigo, depois de ler e apresentar a obra, conversar com a autora ou com o autor, eu posso, né, entrar um pouquinho mais, porque aqui eu tenho certas restrições, não vou poder contar tudo, vou contar um pouquinho, na verdade, tá? Como sempre faço, né, para que vocês possam ter aí esse gostinho de quero mais, tá? Mas fica o convite para que vocês possam, né, dar uma olhada, conhecer a obra e quando ela voltar a conversar aqui comigo, né, também participar dessa conversa, dessa prosa em relação a esta obra Girassóis em Sagitário, né? Bom, tô vendo que tá tendo bastante movimentação aqui, deixa eu ver quem tá chegando, tá? Nós temos gente de Portugal, que eu já sei, aqui o Otávio, amigo querido, né? Um beijo para você. O Ivo Pazin tá aqui, a escritora Leide tá aqui. Deixa eu ver aqui quem mais. Deixa eu ver. Daniela tá dizendo, Van Gogh, você percebeu no livro? Não tem como não perceber no livro, né, amiga? E eu gosto muito da história dele, né? Inclusive, você traz até a questão do Paul Gauguin, né? Que foi outro pintor ali que teve um pouquinho de convivência com Van Gogh. E eu nunca fui fã do Gauguin em si, né? Sempre achei ele um pouco estranho. Mas foi muito gostoso ali relembrar um pouquinho de história da arte, querendo ou não, né? Sim, o primeiro livro, então, da Dani é No Espelho do Passado. Tem nomes de planeta, Gaia é um dos nomes do planeta Terra, e isso a gente tem essa apresentação e análise de livro, né? E aí a gente vai de fato, eu já vou mostrar as capas e relembrar um pouquinho da história, né? A gente tem sim, então, a Daniela Castro, ela traz esse olhar, né? As obras dela tá mais relacionada à ficção científica, e é muito interessante, se bem que ela tem escapado ali, como a gente viu, né, no estilo steampunk, que é Lord Archibald, mas e também para o romance, né? Ela começou ali para a linha, a vertente do romance mais meloso, e que vai estar lançando aí nos próximos dias, deve estar em fase de revisão de texto, né? Esperamos que sim, para que a gente tenha mais uma obra da autora. Ela está dizendo que sim, hoje tem gratuito 24 horas na Amazon, corra lá e depois não deixem de avaliar na página o livro, o Contos, né? Livro da Amazon, tá? O Conto Cleópatra. Olha que legal, né? Vamos então dar um pulinho depois na Amazon e ver lá para que a gente possa conhecer então esse conto. Esse conto aí é novidade para mim. Eu conheço os outros contos da Daniela Castro, né? Ela diz gratidão e tem um motivo bem especial, o nome Girassóis em Sagitário. Isso a gente vai poder saber melhor na conversa com ela pessoalmente. Tá? Então anotem também as dúvidas, as perguntas de vocês, né? Assim como eu sempre anoto, e eu sempre tenho muitas dúvidas, quero saber sempre muitas coisas.
Explica esse título, a curiosidade é grande. Bom, girassóis em Sagitário, né? Os mensageiros do céu terrestre, então, desculpa, os mensageiros do céu profundo. Na verdade, assim, conforme está aqui dentro, mas a Daniela vai trazer para a gente toda a parte da pesquisa que ela fez. É que a gente vai ver durante os capítulos que quando eles encontram, né, dois astrônomos conseguem identificar, né, por meio dos seus estudos, o desenvolvimento, né, ali das estrelas e tudo, as nebulosas, eles acabam olhando muito com relação a isso, né, que está atrelado, na verdade, à questão da própria composição das cores que a gente percebe, né, nessas nebulosas. E Daniela Castro traz para a gente, na verdade, também muita informação de pesquisa que é muito legal, que é uma das coisas que eu gosto sempre de reforçar, que eu já vou tocar nesse assunto. Né? Antes que eu me esqueça, que eu engate uma primeira e a gente vai aí, eu queria só lembrar os livros que já estiveram aqui no Prosa Verso e Vinho, enquanto, na verdade, apresentação e análise de livro, né? Então, enquanto apresentação e análise de livro, a gente sabe que na sequência Daniela Castro gosta sempre de vir conversar aqui conosco, né? E é onde a gente pode, na verdade, conhecer um pouquinho mais a fundo. Então, a gente teve a primeira apresentação e análise dela aqui na nossa... aqui no Prosa Verso e Vinho, que foi Caça-Palavras, né? O Segredo da Lança do Destino, que é, na verdade, e ainda continua sendo meu livro preferido, tá? Esse livro aqui é fantástico, ela traz ali uma pegada de Dan Brown, né? E a gente se diverte com os personagens em que ela tem, assim, o poder de fazer com que a gente se apaixone, né? Pelos personagens e tudo mais, tá? Num segundo momento, deixa eu vir para cá, a gente apresentou uma trilogia, tá? Então, aqui a gente conheceu as Odisseias de Terra-Mar. Então, a gente passou por 3 obras dela, né? Marte, antes da Terra, depois Marte, durante a Terra e Marte, depois da Terra. Aqui também é uma narrativa muito gostosa, né? A Daniela Castro, ela é forte nos diálogos, mas eu também percebo que ela também sabe assim segurar o leitor na descrição, por mais que ela diga que as descrições de ambientes sejam muito rápidas, ela parece que escolhe as palavras certas. Olá, Regina, tudo bom? Para que a gente possa, na verdade, sabe, entrar dentro daquela atmosfera, estar naquele ambiente e tudo mais, tá? A gente também apresentou Lágrima de Vênus, né? E nesta obra, diferente das outras, Daniela traz um olhar dela diferente, uma pegada não só mais romântica, tá? Mas uma pegada mais leve, porque a gente já percebe como ela se posiciona na capa, e a gente comenta sobre isso. Aqui é uma das obras em que ela, na verdade, traz, né, Dani Castro, ao invés de Daniela Castro, que a gente normalmente conhece nas capas dos livros dela, tá? Depois a gente apresentou, né, aqui no Prosa Verso e Vinho, 23 horas, Meia-Noite da Humanidade. Esse é um livro também muito interessante, onde ela trabalha com praticamente 4 personagens que se encontram, né, acabam ali se encontrando dentro de um elevador. E aí tá acontecendo 1000 coisas do lado de fora e o final você decide, né? Porque você daí vai tirar as suas conclusões para que rumo essa história foi, tá? Então é um livro também muito bacana. E as obras da Daniela Castro é interessante porque elas são obras relativamente curtas, tirando, na verdade, Crônicas de Gaia, que já vou mostrar aqui a capa para vocês. Crônicas de Gaia, que foi um livro maior, na verdade, né? Um livrão que ela costuma dizer. Todos os outros são, na verdade, livros mais curtos, então, e com capítulos também curtos, que fazem com que a gente queira passar para o próximo capítulo. Porque ela finaliza, né? Ela amarra a gente no término de uma, e para que a gente já possa ficar preso com relação à continuação, né? E aí, isso que é muito legal, né? Essa forma como ela, na verdade, consegue segurar o leitor ali para, né, continuar na leitura dentro da obra. Peraí que meu aparelho está um pouco rebelde por esses dias, mas vai dar tudo certo.
Tá entrando aqui o Wagner entrou, Gabriel, seja bem-vindo, Wagner também. Daniela tá dizendo gratidão por repassar todas as minhas obras. Você sabe, Dani, que daqui a pouco vai ser uma live só passando. E nós tivemos esse, nós apresentamos esse. Mas são obras maravilhosas, né? Quando você tem o contato com a primeira obra da Daniela Castro, a gente, na verdade, já meio que pega, assim, né, o estilo da escrita dela e a gente acaba se apaixonando, tá? Então, sempre fica aqui uma recomendação. Na dúvida, dar de presente uma obra da Daniela Castro é certeza de um presente que as pessoas vão gostar, tá? Lógico, dentro dos gêneros, né, em que ela escreve, que é ficção científica, suspense, mistério sobrenatural e tudo mais, tá? Então, Lord Archibald, esse é o livro que ela, na verdade, lançou na Bienal, né? E aí onde nós tivemos a oportunidade, o Prosaverso e Vinho, de conhecê-la pessoalmente, tá? E foi muito bacana esse momento, a gente fez, né, concretizou lá o hashtag vinho no meio fio, que a gente tanto falava de tomar vinho na Bienal, tá? Bom, enfim, então, esse livro aqui é muito gostosa a leitura porque a Daniela Castro nos leva, na verdade, para um período industrial, na era vitoriana, tá? E ela faz com que a gente veja, na verdade, como seria o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, do ponto de vista se tivéssemos ido para a industrialização ali a vapor, né? A gente acabou indo, na verdade, para a parte elétrica e tudo mais, né? E neste livro, né, nesta obra em especial, ganhei essa semana, eu postei aí no Store, né? Eu ganhei, na verdade, Daniela Castro fez o carinho de encaminhar aqui alguns brindes, né, desta obra. Então, vamos conhecer aqui o próprio Lord Archibald, né, que também tá, na verdade, no Instagram dela, tá? Ela também tem essas imagens lá para que vocês possam conhecer os personagens. Então, a gente tem o Lord Archibald, a gente tem um personagem muito querido que é o Theo, que é o primo. Deixa para não pegar aqui, deixa eu ver para não pegar. Acho que assim fica bom, para não pegar reflexo ali da luz, né? O Theo, que é um personagem muito querido, né? Que dá ali, que faz a gente rir durante toda a tensão que acontece dentro da obra, tá? Aí a gente tem aqui o lobisomem, né? Aqui agora eu não vou conseguir ler. O Severino aqui, que na verdade é o lobisomem, tá? Que também é um dos personagens, inclusive ela traz também um conto, né? Com o lobisomem que deu ali, tipo, já anunciando o que viria ali pela frente da narrativa dela. Então, a gente tem essas imagens, a gente tem aqui também, eu tenho 2 broches, né? Um do lobisomem e um do Lorde, tá? E é legal que ele tem brilhinho, né? E também do livro aqui o chaveiro, né? Um chaveirinho do livro, também muito fofo. Então, tá aqui os brindes, assim como o livro traz, na verdade, cartas, as capas dos capítulos são cartas de tarô. E aí eu tenho aqui, na verdade, né, 4 cartas que eu recebi. Então, essa carta número 1, que é o cavaleiro, né, que significa o quê? Ação, movimento e atos heróicos, tá? Aí eu tenho aqui a carta de tarô número 2, são cartas, reforços que a gente comentou que foram feitas para o livro, né? Eu tenho aqui a carta de número 29, que é a dama, né? É hora de agir com bravura, ok? Tenho aqui a carta de número 22, que esse é o capítulo muito interessante, né? A carta diz os caminhos, né? E busca, fuga e perseguição, preparar para a viagem interna e externa. Também muito interessante. Olha os brilhinhos aqui que eu falei que tem, né? Ficou muito bacana. E a última carta que eu recebi do tarô, aqui do livro de Lord Archibald, é a carta de número 6, que é as nuvens. Natureza, confusão, medo, assuntos mal resolvidos hão de surgir, né? Então, é isso que significa cada uma das cartas. Ui, opa! Então,
fica aqui o meu agradecimento por esse carinho, essa lembrança que ela falou, tô mandando, né? E acabou meio que ela, segundo ela, demorando para chegar, né? Mas a gente sabe que correio é correio e tudo mais. Mas chegou e chegou a tempo para que eu pudesse mostrar aqui para vocês, né? Dando continuidade nas obras da Daniela Castro, olha como ela tem bastante coisa, né? Nós temos então, esta foi uma obra também apresentada aqui no Prosa, Verso e Vinho, que é, na verdade, Enviados das Estrelas, tá? Também uma obra muito lindinha, eu gostei, essa, Dani, tá sendo a minha segunda até o momento, tá? Então, a primeira é Caça-Palavras, essa é a segunda. Essa aqui traz um olhar para quem gosta, né? Que tem esse lado mais espiritualizado, né? Que está abertas a algumas coisas, algumas novidades, né? Enfim, faz com que a gente faça uma certa reflexão. E a história em si é muito bonita aqui dentro, tá? E aí a gente tem, então, por último, né, dos livros que já foram apresentados aqui, esse aqui, se eu não me engano, foi 1 mês e pouco atrás, né? Que é Crônicas de Gaia. Esse, inclusive, é o livro maior dela, é um livrão, porque, na verdade, ela acabou juntando 2 obras, né? Ela teve, num primeiro momento, Crônicas de Gaia, os primeiros 10 capítulos, tá? Onde a gente comenta sobre isso, principalmente, né, na conversa que eu tive com ela sobre a obra, tá? Então, se vocês quiserem depois assistir para ver certinho, porque ela disponibilizou no primeiro momento os 10 primeiros capítulos, para aquecer a audiência dela, né? E aí depois ela deu o complemento da história, tá? E é também uma história muito interessante, porque é o surgimento de um planeta, né? O planeta Gaia, ou seja, o planeta Terra, e aqui ela conta como que foi todo esse processo, né? E esse planeta, na verdade, ele foi então pensado e projetado com todo carinho, né? Do Criador Maior, assim como dos arcanjos, né? E a história é narrada pelo arcanjo Eiléu, que é mais conhecido como Lúcifer. Então, isso deixa a curiosidade, porque, na verdade, a gente, né, mais ou menos já quer saber por que a escolha, né, de ser narrada pela ponto de vista, né, pela visão deste arcanjo em especial, né? Então, fica aqui a dica. Bom, agora a gente pode falar sobre esta obra, Girassóis em Sagitários, né? Em Sagitário. A gente tem, na verdade, dentro da estrutura desta obra, a gente tem aqui, então, Daniela Castro, ela apresenta pra gente tanto a versão físico, para quem gosta, se bem que ela falou que, na verdade, os físicos dela acabaram, né? Que ela fez uma remessa de uma quantidade X de cada um dos livros dela, e esse em especial ela acabou já vendendo num encontro aí que ela fez em relação a onde ela foi fazer a participação. Mas ela sempre oferece a possibilidade do físico e do Kindle, né? No formato Kindle, para quem gosta de ler ali no digital, tá? Bom, dito isso, eu tô aqui olhando para minhas folhas e olhando para minha taça, né? Eu já nem dei o meu brinde, então vamos, antes de mais nada, fazer esse brinde, até porque a gente agora vai começar a falar, né, da obra em si. Então, como de costume, né, esse brinde vai para Daniela Castro e para suas obras, em especial para essa, em que a gente vai estar falando Girassóis em Sagitário, né? Os Mensageiros do Céu Profundo, né? Muito sucesso. É um livro que ele é de 2020, né? A data de lançamento dele, mas ele é um livro muito atual, tá? Então, um brinde aí. Muito sucesso aí, que venham sempre mais. Bom, então, do ponto de vista desta obra em especial, Daniela Castro sempre apresenta pra gente uma estrutura muito interessante e que é visível quando a gente está vendo. É um Sauvignon Blanc, para quem está perguntando do meu vinho, tá? Ele é chileno, ele não é português. Então, na verdade, a gente tem aqui, então, uma obra que... A estrutura, né? A Daniela, então, apresenta uma estrutura para quem está pelo Kindle com bastante informação e interatividade, porque a gente pode ir direto em determinadas partes do livro, né? Então, a gente tem que é uma obra de 2020,
tá? Tem aproximadamente ali 105 páginas, tá? A estrutura que a Daniela apresenta em forma de sumário é muito interessante, né? Porque ela traz para a gente ali a dedicatória, como de costume, ela traz o prefácio, né? Que é uma das coisas de novidade que eu vi nesta obra e que não vi nas outras, tá? Traz também a introdução que eu achei, na verdade, que poderia ser encaixada como capítulo, né? Mas ela traz ali como introdução, porque ali ela já nos coloca dentro do enredo, né? E achei legal, porque às vezes as pessoas às vezes passam algumas informações importantes que o leitor precisa conhecer para mergulhar na obra, né? Mas tá ali. E aí ela traz a playlist, né, desta obra. Então, antes de começar os capítulos, essa é a estrutura: dedicatória, prefácio, introdução, playlist. Então, vocês conseguem, na verdade, né, acompanhar um pouquinho da trilha sonora que embalou a autora Daniela Castro na construção desta obra, tá? E aí ela vem com os capítulos. Ela traz nessa obra, por ser uma obra relativamente pequena, né, de 105 páginas, ela traz 5 capítulos, tá? E são capítulos muito interessantes que eu vou ler daqui a pouquinho, os títulos para que vocês possam já entender como que ela construiu a narrativa dela, né? A gente vai navegando e entrando um pouquinho em fragmentos de alguns séculos, né? Ela começa ali em alguns séculos para a gente entender, tá? Outra coisa que eu achei de novidade na estrutura deste livro em especial foi que ela apresentou para a gente o pós-fácil. Achei também muito interessante as informações que ela traz, né, no pós-fácil dela. E aí ela traz a nota da autora, e aí a gente tem, né, mais sobre a autora, o que falam da autora, os livros da autora, né, os book trailers que ela faz, que ela quem faz, e faz muito bem. Traz as referências bibliográficas, né, Daniela sempre tem esse cuidado, porque os livros dela têm um embasamento teórico muito grande, e isso é, na verdade, nos ajuda, né? Porque ela traz, além da ficção, mas ela traz, né, com subsídio aí, de fatos que vão ali, que são ali reais e que ela vai, né, com maestria, juntando, né, fazendo ali, né, essa construção. E aí tem o cadastro no site e tem os agradecimentos, né? Eu sei que em Portugal já é tarde, né? Então, boa noite, obrigada pela presença, Otávio, né? Seja sempre muito bem-vindo, tá bom? Tá, então nós temos essa questão da estrutura dela, né? Nome dos capítulos, marquei aqui para não esquecer, porque às vezes eu passo batido e acabo esquecendo de falar, né? Então, são 5 capítulos, né? Ao qual a gente já começa no século XVIII, tá? E aí, o nome desse capítulo, então, é Quando os Girassóis Estavam em Sagitário, tá? Aí a gente vai para o segundo capítulo, que é século XIX, Quando os Girassóis Estavam em Sagitário, né? Obrigada, Lidiane. O terceiro capítulo é século XX, ou seja, a gente vem do 18, 19, agora estamos no século XX, quando os girassóis estiveram em Sagitário, né? Então a gente vai ficando assim cada vez mais curiosas e curiosos para saber. O capítulo 4, desculpem, é século XXI, quando os girassóis estão em Sagitário, que é o nosso século, né? Então fica a dica, é o nosso século. E aí, o último capítulo, né? Esse capítulo número 4 do século XXI me fez fazer muitas reflexões, tá? Foi um capítulo muito interessante que eu confesso, não entendi na primeira leitura. Aí eu falei, não, peraí. Aí eu comecei a amadurecer a ideia. Eu falei, é isso que ela está nos contando. Aí eu voltei a ler e aí, né, fui fazendo aqui os meus desfechos, né? Porque eu, assim, costumo sempre ler 2 vezes, né?
e às vezes eu demoro um pouquinho para pegar o fio da meada em relação à mensagem, porque a Daniela Castro escreve com várias mensagens, né? Várias camadas, tá? Que a gente precisa ir, na verdade, a cada leitura a gente vai tirando uma camada e conhecendo um pouquinho do que ela vem nos apresentando. E o capítulo 5, que é o século 22, que eu achei fantástico, né? Que é quando os girassóis estiverem em Sagitário, né? No próximo século, o que será que vai acontecer? Então, eu achei muito interessante esse olhar em relação, né? Sempre relacionados, né? À questão dos girassóis estiverem em Sagitário, né? Da capa, que agora é a próxima, conforme o meu roteirinho aqui, para que eu pudesse fazer a apresentação da maneira correta, né? Do que vocês vão encontrar dentro da obra, a gente praticamente não entrou na obra, mas já vamos entrar, né? O capítulo 4, século 21, é esse que deixa os leitores bem divididos, como te falei, porque ela falou assim para mim, Natasha, o pessoal que lê ou ama ou odeia, né? Não é que eu odiei ou eu amei, eu demorei para entender a mensagem que você estava querendo nos passar. E aí caiu a ficha, e eu fiquei contente com o século 22, né? Eu fiquei contente com o século 22. Eu não posso falar muito mais que isso, porque senão vocês vão saber do que eu tô falando, tá? Mas eu fiquei muito feliz. E os livros da Daniela deixam sempre, sempre. É muito difícil o livro que ela entrega o final. Ela é daquelas autoras que entrega o final aberto, para que você, leitor, possa fazer, né, a sua interpretação, tá? O Ivo gostou aqui de mencionar pelos séculos, e é muito legal, Ivo, porque daí a gente vai certinho, né, entrando ali. Então, falando desta capa, né, que aparentemente a gente acha uma certa confusão, mas quando a gente olha, na verdade, quando a gente olha, na verdade, né, para a capa, quando a gente até começa já a ler um pouquinho, até o sumário, né? O sumário não, desculpa. A sinopse ajuda muito para que a gente possa entender essa leitura. O que a gente encontra de fundo colorido aqui? Na verdade, esse fundo colorido são as descobertas, né, feitas no espaço das nebulosas, tá? Então, que estão dentro da constelação de Sagitário, né? Aqui a gente tem uma ponteira. Ui! Peraí. Aqui a gente tem uma ponteira, né? Do arco e da flecha da própria constelação de Sagitário, né? Que a gente, quando a gente vê, né? Lembra da figura do Sagitário, justamente né? Uma mistura de homem, né? Agora não saberia dizer se é um cavalo, enfim, eu não sou muito assim por dentro dessas nomenclaturas, mas ele está segurando um arco e uma flecha, né? Vamos dizer assim, ele é um guerreiro, né? Ele está ali pronto para o que vier, tá? Andrômeda, né? Agora não sei, me fugiu a palavra, mas enfim. Bom, então a gente tem a imagem mesmo de 3 nebulosas que foram descobertas, né? E aqui dentro a gente vai conhecendo, né, quem que descobriu, por meio dos estudos, né, astronômicos, as nebulosas. Então a gente tem 3. A gente tem uma maior aqui, a gente tem uma pequenininha aqui, e a gente teria uma outra aqui assim, tá? Que é a M8, que foi intitulada como M8, que foi intitulada aqui como M20, tá? E a outra que foi descoberta, né, que conseguiram identificar que seria uma nebulosa, a gente tem ela, mas aqui essa fugiu o nome dos M's, né? Já foi para uma outra classificação, NCG 6559. Que nome bonito, né? Mas enfim, mas elas recebem nome. No livro, a gente, né, a Daniela Castro traz, se não dentro do livro, ela traz nas informações adicionais que, na verdade, complementam a obra, né? Porque ela tem ela nos dá todas as informações que a gente precisa para a gente entender o enredo, né? Ela não larga a gente aí solto e se vira, não. Ela nos alimenta com essa informação, sim.
tá? E sobre as nebulosas, o que que seria, né? De forma simples, né? A Daniela Castro traz ali pra gente que nebulosas, na verdade, são berçários estelares, tá? Distantes a cerca de 5.000 anos-luz do planeta Terra. Simples assim, né? Berçários estelares, tá? E a relação da palavra girassóis, né, está dentro do livro, tá? Então vamos ver, espiar agora dentro do livro o que que a gente tem aqui. Então a gente viu um pouquinho dessa estrutura, né? Falei dos nomes dos capítulos e eu marquei aqui para que eu pudesse ler para vocês um trechinho, para que vocês pudessem conhecer um pouquinho de como a Daniela Castro, ela traz, né, a sua escrita. Deixa eu só ver aqui que tem comentários, né? A Lidiane tá falando que interessante, inspiradora a sua temática, né? Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Assim, leia que você vai desvendar todos os mistérios, né? Eu gosto muito da temática, né? Porque falou em algo espacial, de estrela, de cometa, né? Eu não entendo muito de constelação, essas coisas, mas eu gosto sim. Tenho o meu mapa astral, né? Eu fiz a leitura por duas pessoas diferentes, né? O mapa a gente sabe que ele é um só para cada pessoa. E eu gostei muito das duas formas que foram interpretadas, né? Uma em especial foi de uma ex-aluna minha, né? E eu gosto muito, eu acho que recomendo as pessoas, né, fazerem o seu mapa astral para que pudessem ter a oportunidade, porque eu me conheci melhor em relação a várias coisas, né, a forma como eu sou, essa que é a realidade, né, a gente vai nos entendendo e aí a gente pode, na verdade, como é corrigir, pode ser até corrigir alguma coisa, né, porque a gente já sabe da onde está vindo determinadas atitudes, ações, nesse sentido, né. Então, fica a dica, né? Para quem gosta dessas questões. Tem uma parte que ela colocou lá no final, mas que eu sempre gosto, como eu já conheço as obras da Daniela, eu vou direto para essa parte, nota da autora, porque a Daniela aqui ela traz para a gente essa informação que às vezes a gente, né, quem está entrando pela primeira vez nesse universo, fica legal até para conhecer da onde surgiu essa inspiração dela. E ela diz assim: Girassóis em Sagitário, os mensageiros do céu profundo, foi escrito, pensado e estruturado exclusivo para concorrer ao quinto prêmio Kindle. Curiosamente, enquanto pesquisava, para fundamentar a trama, fatos reais foram surgindo, ligando personagens históricos à ficção, o que torna perfeitamente possível que esta história seja realidade em algum universo paralelo qualquer, quem sabe, né? E Daniela Castro tem muito disso, né? Tem muito de deixar a gente com essa pulguinha aí, em que dimensão nós estamos, né? Porque existem a evolução dos planetas, né? Como ela já mostrou em algumas outras obras que a gente teve a oportunidade de ler aqui e apresentar no Prosa Verso e Vinho, né? Essa questão da evolução, né? Então, para quem gosta deste assunto, essas obras em especial da Daniela fica a dica aqui. Na parte do pós-fácil, eu também achei muito interessante, ela colocou lá no finalzinho, né? Ela traz para a gente justamente isso, né? Ela diz assim: é importante ressaltar que alguns personagens desta obra de fato existiram, tá? Que são os personagens, né? Estranhamente ou não, suas histórias de vida, bem como datas de eventos importantes, entrelaçam-se quase que naturalmente à trama ficcional, fundamentando com perfeita harmonia a criação da realidade vislumbrada, abordando a correlação entre alguns eventos da história e a ocorrência de fenômenos cósmicos, né? Porque é isso, tudo que é o desconhecido nos causa às vezes medo, né? Da mesma coisa que eu disse, né, da forma que eu disse que eu gosto dessa temática, eu confesso que quando às vezes eu vejo alguma movimentação diferente no céu, eu fico um pouquinho de receio, né? Eu fico um pouquinho de medo, porque a gente vê muito desses filmes,
né? E aí eu particularmente acredito que se está em filme, se está em, é porque existe possibilidade, está por aí, né? É uma forma de avisar a população, né? Mas cada um interpreta de uma forma. E então, de vez em quando, gosto muito quando vem essa questão. Aqui ela comenta do cometa Halley, né, que por muito tempo ficou mal falado, porque relacionavam a passagem do cometa com situações negativas que aconteciam naquele determinado período e tudo mais. Que depois, lá de Copérnico, se não me engano, está aqui marcado num dos mapas mentais de cada capítulo que eu faço, Nicolau Copérnico, que daí disse que não, peraí, né? Pode ser sim algo porque o planeta ele gira em torno do Sol, né? Que antigamente achavam o contrário, né? Que tudo girava em torno da Terra. E ele não, o planeta Terra gira em torno do Sol, né? De uma estrela maior, né? Mas enfim, aqui no pós-fácil, então ela dá essa sinalização para gente e ela diz assim: personalidades históricas, tá? Então ela diz aqui no meio personalidades históricas que ela trouxe para a narrativa dela. Então, lógico que eu não vou ler tudo, mas ela traz aqui o Charles Joseph Messier, né, que é um dos astrônomos franceses que de fato, na verdade, foi o, né, começou jovem, quanto aqui está dentro da obra, né, começou jovem, fazendo, auxiliando um outro astrônomo mais conhecido, com mais experiência da Marinha, né, da França, e aí ele foi aprendendo muito ao ponto dele poder já ter autonomia de fazer as suas pesquisas e descobrir essas nebulosas que fazem parte da capa, né, que estão ali na constelação de Sagitário, tá? Bom, aí ela traz aqui Joseph Nicolas Delisle, que é esse outro astrônomo, né? Então, ela, na verdade, traz aqui o contexto da pesquisa dela, né? Ela traz Vincent Willem van Gogh, né? Porque é um dos personagens que a gente vai conhecer ele aí no século. Deixa eu ver onde ele aparece aqui. No século 19, 19 não, no século 20, não, no século 19, tá? É que às vezes eu confundo aí, mas é no século 19, né? Ela traz pra gente o Eugène Henri Paul Gauguin, que também foi um outro pintor no mesmo período de Van Gogh, que eu falei para vocês que eu não sou muito fã dele, né? Alguém para largar família e filhos para viver esse mundo afora, né? Já não me agrada, tá? E ela traz fatos verídicos, né? Aqui na sequência do pós-fácil, e daí ela apresenta aí essa questão das nebulosas, da descoberta, traz imagem, olha que bacana, traz as imagens, né? Então, metade homem, metade cavalo. Muito obrigada, Lidiane. Né? E aí, a gente tem aqui, né, como eu falei, o sumário que ela apresenta, e esse sumário, ele é todo, né, interativo, né, e essa construção do sumário é feita à unha, lá na hora de fazer, de baixar o arquivo, de submeter o arquivo, né, no Kindle, na plataforma, né, do Kindle lá e tudo mais, tá? Então, mas é assim, é um trabalho que para depois o leitor ele tem essa experiência, né? Ele tem essa praticidade de ir e vir, né? Que ele teria no livro de manusear, mas que aqui no digital, né? É por meio dos toques ali e tudo mais, tá? Bom, então no prefácio, que é uma das novidades que ela traz para essa obra, ela já na verdade nos coloca aqui já para que a gente mais ou menos saiba aonde a gente está entrando, tá? E na introdução a gente sabe em que família nós estamos entrando. Então eu separei um pouquinho do prefácio, né? O prefácio diz assim, ó, só para vocês conhecerem a escrita da Daniela Castro. Existe uma lenda, desde o despertar da humanidade, seguindo o desabrochar da inteligência, observando, questionando e procurando explicações sobre a existência da vida em toda a sua infinita extensão. Surgiram ao mesmo tempo lendas e mitos que acompanharam incontáveis descobertas. Talvez seja a maneira de justificar o que não se consegue entender. Algumas perduram até onde?
que são essas crenças populares, né? E é muito legal porque o enredo, a gente pode, na verdade, resumir ele, né, da seguinte forma, que ele está atrelado a crenças populares que são passadas de geração em geração por meio da oralidade. Existe dentro da obra aqui, Girassóis em Sagitário, existe um objeto, nem todos os livros trazem, né, o objeto enquanto uma ferramenta de um elemento da narrativa, né? E o objeto que a Daniela traz para a gente são cartas que foram, né, passadas aí de geração em geração, de uma mulher em especial que era a governanta da casa desses dois astrônomos, né? Num primeiro momento a gente tem esse olhar. E é muito legal porque na introdução a gente entra, por isso que eu falei ali no começo dessa conversa que a introdução poderia ser um capítulo, né? E não colocada como introdução, mas Daniela Castro quis assim. Porque na introdução a gente já entra exatamente na história de uma família em especial, que no final a gente vê que acaba sendo duas famílias, tá? No final acaba tendo ali uma questão de meio irmãos, né? Então a gente tem ali os Duran, que é onde inicia toda essa história, uma família lá na França, né? E ela apresenta a história para a gente da seguinte forma, né? Minha mãe costumava contar uma história muito intrigante sobre uma parente de seus antepassados que viveu na França, século XVIII, por volta do ano de 1781. Minha família não era nobre, embora fizesse questão de perpetuar a antiga presença no seleto grupo de serviçais mais próximos à alta nobreza. Francamente, eram pessoas que nasceram e cresceram servas de nobre e reis por incontáveis gerações antes daquele ano em que tudo começou a acontecer. Então vejam como a escrita da Daniela Castro, ela já nos prende desde o início, né? Eu gosto muito, eu sou fã, né? Então às vezes eu vou puxar a sardinha para esse lado mesmo, né? Esse comportamento era, digamos assim, uma espécie de tradição, onde os mais velhos faziam questão de cultuar o prestígio da família, exaltando o privilégio da convivência, ainda que servil, com figuras tão importantes daquele tempo desde sempre. Tal hábito perdurou até o dia em que um filho dessa antepassada, da família Duran, né, resolveu quebrar o legado de subserviência, palavra difícil, hein, Dani? Mas vamos lá. Que, na realidade, ao contrário do que ocorria com seus pais, tios e avós, não lhe suscitava qualquer sentimento de orgulho, além do que de nada lhe servia, pois era fato inegável que a família vivia praticamente das doações de seus gentis senhores. E assim ela continua. Então a gente entra nessa família, a família dos Duran, né? Durand, que na verdade, por meio da tradição, sempre serviram, né? Sempre serviram os nobres e a corte. E aí esse filho rebelde diz: comigo não vai ser assim, né? Eu vou querer buscar algo novo, a gente tem muito pouco, a gente não tem praticamente nada, mas enfim. Mas a história também vai para o lado da tia deste menino, né? Que é quem, na verdade, ele tem um nome aqui, deixa eu anotar aqui, ele tem um nome que é o Guilherme. O Guilherme, desculpa o meu francês aí, tá, gente? Mas seria o nosso Guilherme, né? É ele quem, na verdade, né, diz que gostaria, que quer algo novo, que é só aquilo para ele é muito pouco. Então, ele de certa forma ele é alguém que busca mais, né? Que não aceita, né? Só aquilo, né? Não deixa de estar errado, né? E pai e mãe demoram a entender, às vezes não compreende aquela história toda, né? Mas enfim, é por meio da tia dele, né? Porque é a geração da família dos Duran de servir, né? Pais, tios, netos, enfim, né?
É a tia quem é a governanta, que vai trabalhar então na casa do astrônomo lá que está fazendo os estudos, que recebe daí o Charles, que sai do interior da França. Também ali, muito interessante essa partezinha, né, da história dele, porque ele sempre, o céu chamou a atenção dele, sempre ele olhava para o céu, e por morarem num vilarejo, numa cidadezinha, sempre tinha aquela questão, né, de dizer de que coisas que vinham do céu e tudo, assim, eram coisas que eram mal, né, que faziam mal, que ia vir uma tragédia, né, era aquele desconhecido, né, em relação a esses fatos da natureza, assim, né? Vamos dizer. Então, o Charles consegue, por meio do irmão mais velho, uma oportunidade de estagiar, né? De auxiliar esse grande astrônomo que era da Marinha francesa. Então, aí ela vai, na verdade, essa tia, né? Que é a. Deixa eu achar o nome dela aqui, é Delphine Marie Durand. Ela, então, é a governanta e ela, né, sempre com essa pulguinha atrás, né? A única coisa que ela não gostava dos patrões ali, né, era de ficarem bisbilhotando o céu, porque ela tinha esse receio, esse medo das coisas negativas que poderiam vir. E ela, né, acaba, de certa forma, auxiliando eles a fazer, ajudar nas anotações. E nesse momento eu fiquei pensando dentro da obra, essa mulher vai aprontar. O que ela tá anotando aí também, né? Porque ela também anota em paralelo, né? Como se fossem arquivos, na verdade, pessoais, né? Porque vão se tornar nas cartas que a gente vai ver durante a narrativa, né? Essas cartas que ela vai contando um pouquinho, né? Não das descobertas propriamente, mas do que acontecia quando vinham essas descobertas e tudo mais. Então eu fiquei meio assim com a pulguinha atrás da orelha em relação a isso, mas me diverti muito, né? Porque ela, né, estava ali querendo estar antenada de tudo e tudo mais. Então, ela acompanha de perto, né, todos esses estudos das duas primeiras nebulosas, tá? E aí a gente conhece mais um pouquinho deste período, né, que nós estamos falando ali do século XVIII, ainda inícios de muitos estudos e tudo mais, tá? Até para as informações que a gente vai ter no futuro. E quando o Charles, né, consegue, na verdade, identificar essas duas primeiras nebulosas, né, na constelação de Sagitário, ele chama então, né, o seu grande mestre e o Joseph, né, de Lisle, e mostra para ele, olha só o que eu descobri, né? E aí eles olhando lá, eles pedem para que ela então faça as anotações do que eles estão vendo. E aí dentro do livro é que tem essa partezinha, né? Tá ali falando, então eles vão reconhecendo, né? As anotações. Constelação de Sagitário, nebulosa maior, dando o nome, né? M8 e nebulosa menor M20, né? Então ela vai registrando ali o que eles estão olhando. E nessa observação, o astrônomo principal ele comenta: parecem girassóis desbrochando em pleno espaço sideral, né? Que foi a definição que ele deu, que foi a definição que ele deu, na verdade, em relação àquela imagem que ele estava vendo, né? Então, aqui que a gente começa a pegar essa ligação, né, que a Daniela Castro traz para nós do título, né, girassóis, girassóis em Sagitário, porque foi na constelação de Sagitário, né, os mensageiros do céu profundo. Então, aí a gente vai entrando um pouquinho nessa história, ela chega a falar para o irmão e para a cunhada, né, em relação ao que ela estava conhecendo do cotidiano dela. Isso impacta na vida dela, porque ela tinha ainda as crenças, as raízes muito fortes em relação de que tudo que vinha do céu, por exemplo, era algo negativo que ia acontecer, né? E, enfim, aí a gente vai para o próximo capítulo, né, o século XIX, que é onde entra, então, uma parente, né,
também Duran, porque daí se passam, né, alguns anos, daí entra a Suzette, que escrevia para a mãe dela. E a Suzette trabalhou para o Van Gogh, né? Por isso que hoje eu trouxe aqui meu quadro de quebra-cabeça do Van Gogh. E ela comenta em especial sobre esse momento em que ele estava vivendo no sul da França, lá em Arles, tá? Que foi, de fato, um dos melhores momentos da vida dele, né? De produção, principalmente, quando a gente começa a ver, né? E a Daniela Castro traz exatamente esse contexto, tá? Traz também que ele queria revolucionar, criar uma colônia de pintores, né? Queria fazer algo diferente em prol da classe dos pintores e tudo mais. É onde o Paul Gauguin, né? Ele acaba, porque Van Gogh veio de Paris, ali conhecia alguns pintores, né? E chamou o Gauguin para passar uma temporada lá, né? Em Arles, no sul da França. E, de certa forma, iniciaram ali muito bem, mas houve ali um atrito entre eles, tá? E aí foi se fechando, na verdade, né, o enredo da história do Van Gogh, que a gente já conhece, mas que a Daniela traz aqui dentro deste capítulo em especial. E sempre observado por essa Suzette, que era quem limpava a famosa Casa Amarela 3 vezes por semana, né? E fazia e contava por meio das cartas a impressão que ela tinha do pintor, né? E aí eu fiquei me questionando, gente, imagina, né, ter essa oportunidade de estar ali, não só trabalhando, né, na casa dele, mas tendo a oportunidade de vê-lo produzir. E ela descreve em carta para a mãe, né, como que ele trabalhava em frente às telas. Esse é também uma parte muito bacana. Daniela Castro está dizendo assim: isso, Nath, lembrando que, embora os nomes Sagitário seja também do signo, a obra não fala de astronomia, de astrologia em si, de astronomia. Sim, o nome é referente à constelação de Sagitário, né? Isso é verdade. Tanto é que a própria capa traz ali, né? É porque a questão da astronomia, os pontos, né, são mais retos, né? Quando a gente vê algumas imagens da constelação, depois foi criado toda ali aquela questão mais simbólica dos desenhos, né, para ficar até mais fácil, né, para as pessoas conhecerem, porque o desenho das constelações em si, de certa forma, não são tão bonitos, né? Tá. Então, dentro desse capítulo, é um capítulo muito bacana, né? Porque é o olhar desta personagem, da Suzette, né? Que trabalhava na casa dele e que escrevia para a mãe, contando, né? De como era a percepção dela para o pintor, né? Então, também é muito legal. E aqui, no final, que a gente descobre que a voz da narradora é uma jovem francesa, tá? Uma jovem francesa, que no começo eu fiquei meio assim na dúvida, mas quem é que tá falando, né? Essas histórias, porque cada capítulo tem um narrador. Isso que é interessante também dentro da obra, né? E a gente ter esse olhar de saber, quem está contando pra gente, então, é determinada pessoa, tá? No capítulo seguinte, a gente vai então para o século XX, né? Século aí que está aí, né? Passado aí, pertinho da gente, né? Aqui a gente tem também um contexto bem interessante, né? Mas daí daqui para frente eu não posso contar mais, né? Porque daí a gente já está indo para o capítulo 3, né? E são 5 capítulos, né? Então eu consigo contar para vocês até esse comecinho, ou seja, né, a primeira parte, onde a gente entra dentro da história, que é por meio da tradição da família Duran, de serem criados de certa forma, né, para auxiliar aí os nobres, os reis, apesar que nesse capítulo, capítulo 19, do século XIX, né, por mais que a Suzette seja da família dos Duran, né, ela já não trabalha para um nobre, um rei, porque naquela época pintor não era considerado isso. Até porque Van Gogh ficou, na verdade, famoso depois, né? Ele não era famoso antes. A Daniela Castro está dizendo assim, né? Essa parte do Van Gogh foi a parte mais especial a escrever para mim. Na live contigo falaremos mais sobre isso. Que bacana. Eu já ministrei a disciplina de História da Arte e eu gosto muito desta partezinha, que é onde, né, você diz ali que ele acaba, de certa forma, introduzindo
a arte moderna, ok? Mas eu gosto muito do período antes, porque ele está na transição entre o impressionismo e o expressionismo. Van Gogh se encaixa bem aí no meio. Eu, particularmente, gosto do impressionismo, né? E não do expressionismo. E Van Gogh, assim como outros, estão no meio e que já dão pra gente aí, orientam pra gente o que viria pela frente em relação à arte moderna, né? Mas é muito interessante mesmo. Então, aqui a gente, então em cada capítulo, porque a gente entra em dos séculos e num determinado período, né? A gente, na verdade, tem personagens que não continuam a história, mas a família continua e a gente vai conhecendo essa narrativa por meio dos relatos, né, desses antepassados aí, né, e dessas cartas, né, que são descobertas e que, né, vão passando de geração em geração, tá? Então, deixa eu mostrar a capa de novo aqui do livro. Eu, antes de encerrar, não posso esquecer de falar que, então, o enredo está atrelado em relação a essas questões das crenças populares passadas de geração em geração, né? Parte por meio da oralidade e parte justamente deste objeto das cartas, né? Que faz parte dos elementos da narrativa. Você pode ter um objeto enquanto um elemento importante dentro da narrativa, e a Daniela traz, então, as cartas, né? Nós temos com relação a outro elemento da narrativa que a gente encontra aqui, que está relacionado ao espaço e lugar e ao tempo. A gente identifica, então, já de cara, a questão dos capítulos já intitulando os séculos, né? Então, a gente tem século XIX, século XVIII, XIX, XX, XXI e 22, né? Então, é aqui que a gente está transitando dentro da narrativa, né? Tá? Nesses períodos. Quanto aos personagens, a gente sabe que Daniela Castro, então, apresenta nesta obra personagens que de fato existiram e que ela veio trazendo aí, compondo dentro da narrativa dela, tá? Então, são personagens, né, pontuais dentro de cada capítulo, porque a gente sabe que a gente vive até uma determinada idade, né? A gente não é Highlander, né? A gente não é vampiro, a gente não é, né? Pelo menos eu não sou. Então, mas, né, os descendentes acabam aí contando pra gente essa história, tá? Deixa eu voltar aqui, então, pra gente finalizar em relação à capa do livro, tá? Para que vocês possam, mais uma vez, visualizar a capa, tá? E fica o convite para que vocês possam, né, ir lá na Amazon ou no site da própria autora, Daniela Castro, autora.com.br, tá? Ter contato aqui com a obra, né? Que é uma leitura muito gostosa, rápida e que faz com que a gente reflita, tá? Principalmente no capítulo 4 e no capítulo 5, tá? Já porque no capítulo 4 é o que aconteceu durante, né, a questão lá em cima, né, da composição das estrelas, vamos dizer assim, e o que elas impactaram aqui, né? E aí ela deixa, na verdade, 3 questionamentos. Então, vamos terminar a nossa conversa com esses 3 questionamentos, tá? Questionamento número 1. Até que ponto estamos suscetíveis a tudo o que acontece no universo, independente do binômio tempo e espaço, tá? Oi, Severino. Então, fica aqui o primeiro questionamento. Outro questionamento que a gente, né, faz durante a leitura é: devemos permitir que nossas decisões sejam influenciadas por essas supostas mensagens do universo? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, né? E questionamento número 3. O que está no passado deve permanecer? Tá? Na verdade, eu fiz mais um questionamento aqui no verso da folha, uma reflexão final, né? Ficam esses 3 aí para que a gente possa, então, por cima desses questionamentos, vocês podem observar que a obra faz com que a gente reflita, tá? Lógico, é uma narrativa, é uma ficção, mas toda a obra da Daniela Castro, atrás dessa ficção,
né, existe uma verdade. Aí cabe a cada um, né, identificar se é aquela verdade que gosta, né, que também acredita ou não, né? Daí entra nessa particularidade de cada um. Reflexão final, então. Estamos em constante mudança. Nossos valores, nossas crenças, né, um novo ser humano há de surgir, tá? Então, que estamos de mudanças, nós sabemos, né? Mas o que vem pela frente, né? O que será do planeta Terra, assim como um todo, né? Ou o que será quando os girassóis estiverem em Sagitários, né? Bom, vamos então ter a oportunidade de falar mais sobre a obra com a própria autora, né, que esteve aqui participando nos comentários. Deixou aqui de novo a mensagem: livro físico e digital. Acessem então o site dela, danielacastroautora.com.br, tá? Bom, resumo da obra, eu particularmente gostei e recomendo, né, a leitura. Deixa eu finalizar então com a capa, tá? Vou finalizar com a capa para que vocês possam, né? Então, quem já teve o contato com uma obra da Daniela sabe que, né, essa daqui vai também agradar. Peraí. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a participação e a presença de vocês, né? Daniela Castro, obrigada pelo seu carinho, por estar sempre aqui no Prosa, Verso e Vinho, tá? Então, vamos terminar com a capa, né, da Daniela Castro, Girassóis em Sagitário, os Mensageiros do Céu Profundo, tá? Obrigada a todos que estiveram aqui. O Ivan tá dizendo aqui, reencarnação em outros planetas, será? Não sei, pode ser. A obra da Daniela fala sobre isso, as outras, né? Ela traz esse olhar aí em relação a isso. Obrigada, Regina, que desejou sucesso a Daniela. Obrigada a todos. Dani, um beijo. Vamos nos falando. Peraí, vamos terminar aqui de forma bonita, tá? Então, ô diacho. Vamos lá, peraí. Agora vai. Isso. Até lá. Tchau, tchau.